Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui estamos nós em mais um encontro, em mais uma live. Dessa vez a live está ligada ao terceiro seminário que eu estou ministrando. O primeiro, Espiritualidade Indígena e Culto a Jurema. O segundo, Magia Indígena e Cabocla, Teoria e Prática. E o terceiro agora, Métodos de Autodefesa Psíquica. Neste seminário nós acabamos indo um tanto além do universo espiritual indígena, do universo espiritual caboclo. Com esse seminário nós bebemos um pouquinho em outras fontes, na fonte teosófica, na fonte cabalística, no yoga, obviamente também na Umbanda e no Catimbó Jurema. Eu, como sacerdote juremeiro, não vou deixar de citar, de trabalhar métodos próprios de minha tradição espiritual, né? Mas dessa vez vamos um pouquinho além no campo daquilo que ocasionalmente, convencionalmente chamamos de ciências ocultas, que agora nessa transição estão deixando de ser ocultas, né? Aos poucos. E aí, pessoal, o seguinte, esse seminário surgiu em realidade de um workshop para o qual eu fui convidado. Aliás, fui convidado a ministrar um workshop sobre métodos de autodefesa psíquica pelo irmão André. Muita gratidão, viu, André? E aí, isso ano passado, né? Fui aprofundando um pouquinho mais aí para adaptar o workshop que foi ministrado em um único dia em 5 encontros, tá? Então eu sistematizei a coisa, organizei a coisa da seguinte forma. Durante 5 semanas estaremos via WhatsApp, via videoconferências e através do Google Sala de Aula, né, estudando esses métodos de autodefesa psíquica. O nome do seminário lembra o livro da famosa ocultista inglesa Dion Fortune, mas eu não bebi exclusivamente dessa fonte, viu? Como eu falei ainda há pouco, foi um apanhado de várias correntes, de várias tradições. E aí, nas 2 primeiras semanas, eu estarei colocando na sala de aula textos relacionados a questões mais teóricas, né? Questões mais teóricas. E nas 3 semanas seguintes, boa noite, meu irmão, salve tua força. Nas 3 semanas seguintes, estaremos trabalhando mais as questões metodológicas, as técnicas, as práticas de autodefesa psíquica. Então, por exemplo, o seminário teve início ontem. Ontem começamos a trabalhar um texto que tem como objetivo analisar a nossa estrutura, a estrutura integral do ser humano, nossa estrutura integral. Vou tentar ser mais claro aqui, né? Vejam bem, geralmente as pessoas dizem assim, o homem está dividido em corpo e alma, em corpo e espírito ou corpo e mente. Mas não é exatamente isso, tá? Não é só isso. Nós não somos apenas um corpo animado por um espírito, obviamente. Se nós pararmos para analisar espiritualmente, e até mesmo se nós pararmos para analisar nossa estrutura íntima, tudo aquilo que nos compõe, tudo aquilo que nos forma, iremos perceber que somos mais que corpo e mente ou corpo e espírito. Quero dizer, entre aquilo que nós chamamos de espírito e o que chamamos de corpo, há uma série de outras estruturas que vão se densificando do espírito à matéria ou se sutilizando da matéria ao espírito. Então o espiritismo kardecista no começo, aliás, em meados do século XIX, nos trouxe uma explicação um tanto quanto mais abrangente, quando ele coloca a ideia de corpo, espírito e perispírito ali, tá? Mas a teosofia também no século XIX expandiu ainda mais, né? Tratando dos princípios ou corpos que constituem o ser humano integral. E aí eu tomei de empréstimo uma ideia da teosofia, essa estrutura teosófica, para tentar clarear, trazer uma concepção mais ampla do que é o ser humano, do que são, quais são e como são constituídos os planos em que o ser humano se manifesta, em que o ser humano existe, em que o ser humano se expressa,
os planos que podem nos afetar, que podem nos atingir, sobre os quais também podemos agir, tá? E aí, nessa primeira semana, estamos trabalhando mais essa questão própria dos corpos. Eu utilizo a palavra corpos. Corpo físico, que lida com as questões da matéria, as questões mais grosseiras, mais densas, né? O duplo etérico, que seria, de acordo com a própria teosofia, com algumas vertentes, né, esotéricas, meio que uma cópia da nossa estrutura física, só que vibrando numa frequência muito mais acelerada, consequentemente muito mais difícil de ser percebido por nossa visão ordinária, tá? Após o duplo etérico, o corpo astral, que eu subdividi em astral inferior e astral superior, porque o corpo astral também é chamado de corpo emocional ou corpo de desejo. Então, no astral inferior, nós teremos ali a frequência dos baixos desejos e das baixas emoções. E no astral superior, os desejos mais elevados, ligados aos ideais, né? E as emoções mais sublimes, que nos fazem bem. O corpo mental, que também deu uma dividida em mental concreto e mental abstrato, tá? O mental concreto, a nossa estrutura psíquica mais voltada às questões complexas do dia a dia, ligadas à sobrevivência, ao trabalho, ao dinheiro, à organização da casa, e o mental abstrato, o aspecto do nosso corpo psíquico que está devotado às questões filosóficas, às questões morais mais elevadas. Então, vamos acompanhando aqui o raciocínio. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral inferior, corpo astral superior, corpo mental concreto, corpo mental abstrato e o espírito. E aí, uma questão que talvez tenha ficado um tanto quanto obscurecida num vídeo que eu postei ainda há pouco no grupo do WhatsApp, né, para o grupo do WhatsApp. Por que é que eu utilizo a expressão corpo quando me refiro a espírito? Eu falei 7 corpos, o 7º seria o espírito, mas a palavra espírito nos traz a ideia de algo imaterial, de algo não concreto. E ao mesmo tempo a palavra corpo nos dá a ideia de algo que tem uma substância palpável. Não seria uma contradição? Corpo espiritual, ou chamar o espírito de corpo? Bem, a princípio eu quero deixar claro que eu fiz isso com um objetivo puramente didático, tá? Quando eu me refiro ao espírito, fazendo uso da palavra sempre, entre aspas, corpo, eu quero dizer que existe um plano espiritual, e esse plano também é habitado por seres espirituais. E aí, na língua portuguesa, fica muito difícil de encontrarmos uma palavra ou uma série de palavras que possam nos transmitir a ideia do que é o mundo espiritual e do que são os espíritos e o que é o espírito. Isso é complicado. Então, sempre que nós tentamos explicar o mundo espiritual, os mundos espirituais, os entes espirituais, nós estamos o tempo todo fazendo uso de expressões provenientes da química, da física, da filosofia, por mais abstrata que seja, por mais mística que possa ser a filosofia, sempre as questões pertinentes ao mundo espiritual e à vida espiritual serão compreendidas apenas parcialmente, de modo muito limitado. Então, didaticamente falando, eu utilizo a palavra corpos. Físico, duplo etérico, os corpos astrais, os corpos mentais e o espírito, mesmo sabendo que o espírito é imaterial. Estou conseguindo ser claro? É uma ferramenta didática, um método, para que a gente possa entender que nosso corpo está, na verdade, nossa estrutura integral é formada por uma interconexão de vários planos. Tá? A situação não é escalonada, o corpo astral não está separado do mental,
nem estão separados em níveis. Como que, por exemplo, eu estou evoluindo, saí do físico, passei para o astral, estou evoluindo, passei para o mental. A coisa não é bem assim. Esses corpos estão interconectados como uma teia, uma rede. E o espírito deveria ser a força inteligente a controlar todos eles, para que o nosso verdadeiro ser, o ser espiritual, se manifestasse com perfeição em todos esses planos, em todos esses níveis, psíquico, emocional e material. Isso em realidade é muito difícil de acontecer. E aí, uma prova de que esses corpos estão intimamente conectados está no simples fato de que, às vezes, uma ideia nos move emocionalmente, para bem ou para mal. Às vezes uma emoção acelera nosso metabolismo. Um choque emocional pode nos adoecer. Uma filosofia de vida, um princípio filosófico, pode nos motivar a realizar muitas coisas no plano concreto. Certo? Fazendo uma comparação, seria como vestir 7 roupas ao mesmo tempo. E aí pode ser uma comparação, cada uma mais fina que a outra. E aí, voltando aqui ao raciocínio que eu vinha desenvolvendo. Para cada corpo desse, que eu chamo de corpo, um nível de existência. Para cada um desses níveis de ser e existir, que coexistem, estão simultaneamente nos envolvendo e estamos simultaneamente participando de todos eles, dependendo de onde nossa consciência se localiza, podemos influir e receber mais de um desses níveis do que do outro, certo? Para cada um desses níveis há um plano correspondente. Plano físico, plano astral inferior, plano astral superior, plano mental concreto, plano mental abstrato e plano espiritual. Nós podemos ter uma visão, alguém viu uma sombra, um vulto passando, um ser se materializa na sua frente, você está vendo o ser, um objeto se move e alguém fala, eu vi um espírito. Você não viu o espírito, um ser espiritual se manifestou perante seus olhos, mas para se tornar perceptível, uma das duas coisas deve ter acontecido. Ou ele se revestiu de algo temporário, ele densificou-se, certo? Para poder se tornar visível, ou você alterou o seu estado de consciência e em um momento muito singular conseguiu captar a presença do ser. Mas você ainda não viu o espírito, porque o espírito é imaterial. Habitualmente, convencionalmente, nós chamamos aquilo que estamos vendo de espírito. Mas o que ele é? Pode ser um espírito elemental, uma força da natureza, uma inteligência da natureza. Pode ser um cadáver astral, que nem espírito tem. É um corpo astral em decomposição, vagando, sendo animado por energias de outros seres ou outras pessoas. Pode ser um desencarnado, pode ser um encantado, mas o que ele é? A íntima essência desse ser, um encantado, a íntima essência de um desencarnado, assim como a íntima essência de um ser como eu, como você, que estamos aqui habitando o plano tridimensional, é a centelha de luz, que nós chamamos de luz, mas é imaterial. Isso sim é o verdadeiro espírito. A gente não consegue perceber aquele, mas... Pois é. Eu não consegui ver essa... Ah, Roberto colocou aqui, cascão. Cascão astral, Roberto, é uma expressão que se faz muito presente na teosofia. Sabe? Na verdade, se usa cadáver astral e cascão astral. Então, para clarear essa questão sobre o cascão, sobre esse termo cascão, né? Acredita-se no seguinte, isso a gente vê no estudo de alta magia também, não é só da teosofia. O indivíduo morre, dependendo de como esse indivíduo conduziu a sua vida aqui no plano tridimensional, se ele foi livre de vícios, se ele teve uma espiritualidade relativamente elevada, após a sua morte, o corpo físico vai degenerar na Terra, o corpo astral, nas camadas do astral, também vai entrar num processo de degeneração. Se o indivíduo foi desprendido, foi livre, digamos assim, o corpo astral
se dilui muito rapidamente e a centelha espiritual é encaminhada para um plano ainda mais sutil. Entretanto, se o indivíduo foi viciado, se ele foi perturbado, preso, muito apegado às questões do mundo físico, após a sua morte, enquanto o corpo físico vai degenerando aqui no plano 3D, na Terra, embaixo da Terra, ou é queimado, ou enfim, passa por um processo de degeneração aqui, no campo astral, no plano astral, o corpo astral do indivíduo, o corpo de desejos do indivíduo também vai se decompondo, só que mais lentamente. E aí a centelha de luz pode passar um tempo acompanhando esse processo de decomposição vagaroso, até que finalmente ela se liberta. Quando ela se liberta, o cadáver astral permanece no plano astral inferior. E aí esse cadáver astral pode ser alimentado, energizado por um médium inexperiente, entende? Por um outro ser do próprio plano astral malicioso, enfim. E aí quando esse cadáver astral está em seu estado avançado de decomposição, a expressão que se dá é cascão astral, para classificá-lo, sabe? Então, isso que eu estou conversando com vocês, eu vou até substituir depois aquele vídeo que eu deixei para vocês lá no grupo do WhatsApp, porque ficou meio obscurecido essa questão do espírito, né? Realmente. Por esta live, que aí dá uma clareada melhor, né? Maior. Então, assim, didaticamente falando, eu utilizo para categorizar nossas manifestações humanas em cada um desses planos, nossas manifestações individualizadas. Eu chamo-as de corpos. Certo? E o ambiente em que esses corpos estão inseridos, o ambiente em que esses corpos se manifestam de planos. Para o corpo físico, o plano físico. Para o duplo etérico, o plano etérico. Para o corpo astral inferior, o plano astral inferior. Para o corpo astral superior, o plano astral superior. Para o corpo mental concreto, o plano mental concreto. Para o corpo mental abstrato, o plano mental abstrato. E para o espírito, o mundo espiritual. Lembrando que isso deve ser compreendido como uma rede, uma interconexão, uma íntima conexão, tá? E não como algo separado ou escalonado. Tem pessoas no grupo querendo que você as aceite neste perfil. Sim, eu só poderei aceitá-las logo após a live, e aí a live vai ficar salva? Viu, Carla? Vou deixar salvo aqui no Instagram e vou deixar salvo no YouTube também. Certo? Em nosso segundo encontro, e aí eu vou deixar os temas a partir do segundo encontro mais para as videoconferências. Vamos tratar exatamente desses seres. Os seres característicos, seres próprios dos planos astrais, os seres próprios dos planos mentais, formas de pensamento, desencarnados, enfim, como já citei ainda há pouco. No caso do terceiro, quarto e quinto encontros, vou querer lidar com as questões mais práticas, mais técnicas. Adlen, como colocado no mesmo grupo, nesse período ao vivo não tem como aceitar no momento. Pois é. E aí, gente, de onde provém as técnicas que eu quero trabalhar com vocês? Tá? São técnicas que eu aplico na minha vida. Obviamente, nem todo ser do mundo astral, nem todo ser do mundo espiritual te prejudica, nem toda força que vaga no campo mental, por exemplo, nem toda forma de pensamento é prejudicial. Tá? Agora, semelhante atrai semelhante. E se por algum motivo você não está vibrando bem, muita coisa negativa você pode estar atraindo. E a melhor forma de se proteger de tudo isso é o autoconhecimento. É você mergulhar cada vez mais profundo, cada vez mais profundamente no teu íntimo e encontrar a tua natureza espiritual. Quando você vibra bem alto, não há antagonismo que te pegue. Não há desencarnado, quiumba, obsessor, zombeteiro que te pegue. Agora, esse é um estado que nem todo mundo consegue alcançar. Tá? E os exercícios que eu gostaria de transmitir para vocês são exercícios que, uma vez sendo praticados com disciplina,
E aí é importante lembrar da disciplina, porque sem disciplina você não vai ser nada além de um teórico. Uma vez praticados com disciplina, você vai, ao mesmo tempo, se conhecendo com maior profundidade, conhecendo tuas estruturas internas, em direção ao teu ser espiritual, uma caminhada consciente, desperta para o teu verdadeiro ser, e fortalecendo, blindando, depurando teu corpo emocional, corpo astral, e tua mente, assumindo o controle dos teus veículos. O grupo do WhatsApp é o grupo do seminário Métodos de Autodefesa Psíquica. É um grupo para os irmãos e irmãs que se inscreveram no seminário. E aí, gente, esses métodos são provenientes do yoga. Tá? Gosto muito de yoga, sempre recomendo a prática do yoga a todo mundo. A juremeiro, umbandista, candomblessista, magista, ateu, todo mundo, a meu ver, deveria praticar o yoga para entrar num estado de autoconhecimento e de harmonia interior e exterior. Tá? São métodos de yoga, da meditação transcendental, controle do pensamento. São métodos da Umbanda, defumação, banhos de ervas, trabalho com velas. São métodos de magia cabalística, banimentos. E aí nos nossos 3 próximos encontros eu quero estar trabalhando isso aí com vocês. E é importante que quem está inscrito no seminário não perca as videoconferências. A videoconferência é que é o espaço para a gente debater assim, conversar a respeito disso tudo. Beleza, salve tua força aí, Cadu, meu filho Adlin, massa. Pessoal, então uma outra coisa interessante que eu gostaria de conversar com vocês nesta live, né? Aproveitando o tempo, na verdade o tempo corre muito rápido. Vou fazer uma síntese, mais uma vez, do que estamos abordando esta semana no seminário Métodos de Autodefesa Psíquica. Tá? Estamos estudando o básico de nossa constituição integral, certo? Que são, de acordo com minha leitura e compreensão da coisa, os corpos, os veículos que possuímos, são manifestações, devem ser manifestações de nossa verdadeira vontade, expressões de nosso verdadeiro amor, amor espiritual, vontade espiritual. Obviamente, boa parte das pessoas não tem nem noção do que é isso, infelizmente. As pessoas são carregadas assim de um lado para outro, movimentadas feito fantoches, né? São monopolizadas, dirigidas por um turbilhão caótico de ideias e pensamentos e desejos loucos. Mas o homem e a mulher despertos, o homem desperto, a mulher desperta, espiritualmente acordado, deve buscar a sintonia com sua vontade superior, a sua verdadeira vontade, e transformar esses veículos em expressões dessa verdadeira vontade. Corpo físico, os corpos astrais, mentais, são ferramentas do espírito, da vontade espiritual. Então, neste primeiro momento, estamos estudando a nossa constituição integral como seres humanos, né? E aí eu reafirmo, utilizei para lidar com a questão do espírito, a expressão corpo, por um objetivo metódico, didático, na verdade, tá? Obviamente nós sabemos que quando nos referimos ao espírito, o espírito não, como diz a minha madrinha de Umbanda, salve a força dela, nem tem frente, nem tem costa, nem tem cima, nem tem baixo. É outra coisa, é outra realidade. Da mesma forma, o mundo espiritual é uma outra realidade, e uma realidade bem distinta da nossa, bem distinta, vale salientar, porque nós interagimos com diversos seres
seres do plano astral, seres do reino elemental, seres do plano psíquico, mas muito dificilmente conseguimos ter um vislumbre do que é o mundo espiritual. E quando temos esse vislumbre do que é o espírito, não há palavra que traduza a coisa, é quase uma teofania, é uma experiência gnóstica. Você não consegue dizer, como quem fala, o céu é azul. Não dá para explicar o que você vivencia. Quando você mergulha, tem um vislumbre, um pálido vislumbre do que são os reinos espirituais. Quando a gente fala plano espiritual, geralmente estamos chamando de plano espiritual aspectos do plano astral, aspectos do plano mental. Mas o mundo espiritual está acima da nossa capacidade de compreender, calcular, esquartejar e analisar. Tá? Beleza. Aí, gente, caso alguém que está participando do seminário tenha algum acréscimo a fazer, algo a comentar, alguma pergunta a fazer, ou quem também não está participando do seminário quiser perguntar alguma coisa ou quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Eu espero estar sendo claro. Se não, eu vou aproveitar a ocasião para conversar um pouquinho sobre Jurema, certo? Sobre Catimbó Jurema. E aí eu tenho duas coisas a colocar sobre a nossa amada Jurema, o nosso amado Catimbó Jurema. Veja bem, até 15 anos atrás, o interesse acadêmico, o interesse dos pesquisadores, o interesse das pessoas de modo geral pelos cultos da Jurema era bem pequeno, né? Se a gente volta aí 30 anos atrás, a palavra Catimbó, embora hoje ainda seja ouvida com certo preconceito, fruto da ignorância de quem não conhece o significado dessa palavra, né? Infelizmente, mas era uma coisa que ninguém gostava de falar, ninguém mesmo. E aí nós encontrávamos muita coisa escrita sobre Umbanda, muita coisa escrita sobre Candomblé, mas quase nada sobre Catimbó Jurema. Os terreiros de Jurema eram registrados com o nome Centro de Umbanda, Terreiro de Umbanda, Caboclo tal, ou Mestre tal, mas quase ninguém falava em Jurema. Hoje em dia está havendo uma expansão, um grande interesse de várias pessoas pelos cultos da Jurema, pelas tradições juremeiras, né? E aí, dentro desse interesse, nós identificamos aqueles interesses sinceros. Eu fico muito feliz, sou muito grato a Deus por ter colocado pessoas que se interessam com sinceridade pelo culto a Jurema em minha jornada, em minha vida. Sinto muito feliz, sou muito grato ao universo por isso. Mas também existe aquele interesse mercenário. Isso está se tornando comum. Tá? O interesse mercenário que eu quero dizer vou ser bem direto, vou direto ao ponto. Olha só, gente, não existe iniciação a Jurema à distância. Isso é ilusão. Tá? O máximo que pode haver é um estudo, um curso, em que nós vamos analisar características, princípios e até práticas próprias do culto a Jurema. Mas a Jurema é um mistério espiritual. Não dá para você fazer uma iniciação à distância. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque aparece um cara chamado xamã, não sei o quê. Eu sou o xamã tal. Eu tenho iniciação na tribo XYZ. E aí você se inscreve aqui e vamos fazer uma cerimônia à distância para você fazer parte do culto a Jurema. Isso é uma coisa meio esquisita. O juremeiro precisa manter contato com a natureza. Tá? Uma outra coisa que eu acho meio que deselegante, o camarada mora em um lugar distante e conversa com um mestre de Jurema, conversa com um pai no santo, e aí viaja lá para a cidade onde o terreiro do cara se localiza, o cara faz uma festa,
bota uma guia no camarada, um chapéu, o cara volta lá para a cidade dele. É juremeiro assim? Pagou quanto? 20 mil, 30 mil por isso aí? A coisa não é bem por aí não. Tá? É importante uma vivência. Existe muita coisa na Jurema que só pode ser transmitido através da oralidade. E para isso é preciso o estudo, a vivência pessoal. Certo? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque não vamos... aliás, vamos ficar atentos. Tem surgido muito xamã aí que eu não considero xamã. Muito juremeiro que eu não considero juremeiro. Muito ayahuasqueiro que eu não considero ayahuasqueiro. Está transformando a coisa num comércio. Tá? Para você se tornar juremeiro, você precisa mergulhar na Jurema. Isso, de acordo com a vontade da Mãe Divina, muitas vezes, de acordo com a vontade da Mãe Divina, nem é necessário ir a um terreiro, mas é necessário trabalho. É importante trabalhar. Tá? É importante vivenciar, entrar no mistério, mergulhar no mistério, entrar na Jurema para conhecê-la e se tornar juremeiro. Outra coisa que eu não acho interessante, e vou comentar aqui também. Olha só, gente. Aqui no território do Rio Grande do Norte existiram pelo menos 2 etnias juremeiras. Pelo menos 2. Teoricamente, né? Até onde os relatos etnográficos apontam, nós temos ali relatos de juremeiros entre os tapuia, os tarariú, os quiriri. Não há relato escrito, pelo menos eu não conheço, de potiguares, os potiguaras bebendo jurema, participando de rituais. Obviamente tinham pagelanças, em que se usava tabaco, tinha manifestação espiritual, tudo, mas o ritual da Jurema, a princípio, parece ter sido algo característico dos tapuia. E mais à frente, com os aldeamentos, os potiguaras assimilaram isso aí e tal. Né? O senhor pode explicar mais sobre essa necessidade de trabalhar? Falo já sobre isso, meu irmão. E aí, o que é que acontece? Durante o processo colonial, nós temos aí, em alguns lugares do Nordeste brasileiro, uma incidência muito grande de judeus, em outros lugares uma incidência muito grande de africanos, tá? Os aldeamentos, as misturas das etnias, e nós temos o surgimento de várias famílias juremeiras. Algumas têm elementos, ainda hoje, muito fortes, oriundos de nações africanas. Outras preservam elementos de etnias indígenas. Outras possuem uma ritualística, rituais bem cristãos, de origem católica. Tá? E aí, eu vou dizer que uma é certa e outra é errada? Que uma é completa e a outra é incompleta? Não dá para dizer uma coisa dessa. É uma coisa absurda, é o cara chegar e falar: a minha Jurema é completa, porque minha Jurema tem tombo, tem não sei o que mais, e a sua não tem. Entende? Como é que pode uma coisa dessa? Toda Jurema é completa, toda Jurema é sagrada, porque a Jurema é uma etnia, é uma egrégora, é um universo, é um complexo. Tá? Então, quando eu vejo o camarada de um terreiro falar mal, depreciar o outro terreiro, porque não tem um ritual lá, ou porque lá existe um ritual que no meu não tem, vamos parar com isso. A Jurema merece respeito e juremeiro tem que se respeitar, pô. Tá? Então, primeira coisa que eu estou falando, muito xamã aí, ditos xamãs, comercializando Jurema, como se Jurema fosse uma coisa que você paga e se transforma, e vira juremeiro. Não é bem por aí não. É preciso trabalho, trabalho é vivência. Às vezes você nunca na sua vida botou um pé no terreiro, mas aí você passa pelo processo, a crise mediúnica, você sente os encantados e tem todo um histórico em que você começa a atender pessoas, a curar pessoas. Jurema é trabalho mesmo. Tá? O máximo que eu posso fazer aqui como juremeiro é organizar um seminário desses para estudar questões próprias da Jurema, indicar plantas medicinais, banhos medicinais das tradições indígenas, mas
Isso não fere o mistério da Jurema, porque existe algo que só você mergulhando nele para você saber. Isso aí nenhum xamã vai poder lhe dar. Quem dá é Deus e a Mãe Divina. E aí, uma coisa importante, quando você vê por aí alguns juremeiros citam muito, por exemplo, juremeiros em termos, né? Citam muito a questão da bebida sagrada. O chá. Obviamente, o chá é um elemento importante da tradição. O chá é uma medicina de poder, é uma bebida sagrada, é um sacramento dentro da tradição. Mas acontece que dentro desse processo colonial, de expansão do culto a Jurema, do surgimento de famílias juremeiras, algumas com muita influência africana, outras com muita influência cristã, etc. Isso é importante que seja dito. O chá é um elemento que nem sempre está presente nos rituais juremeiros. Diferente de outras tradições, como algumas tradições ayahuasqueiras, em que o cerimonial, o ritual, a sessão se realiza através do uso do chá, nos cultos a Jurema, o ritual inteiro pode se realizar sem a comunhão do chá. Não é que o chá seja dispensável, é que existe um momento certo, de acordo com a tradição, para a comunhão do chá. Existe finalidade para isso. Certo? Boa noite, Mateus. Salve tua força. E aí, vejam bem, existem terreiros, casas de Jurema, em que ninguém bebe o chá. As pessoas rezam, cantam para mestre, tá? Os mestres vêm. Existem ocasiões em que a mente se expande e ninguém comunga do chá. Em outras casas não existe chá, mas existe um vinho de Jurema. Em outras há uma cachaça de Jurema. E aí cada terreiro pode ter uma forma própria de preparar um sacramento que vai chamar de Jurema, uma bebida chamada Jurema. Mas não é fator determinante na realização dos trabalhos. Eu considero um elemento importante. Uma fonte de cura poderosíssima. Um caminho de conexão com mundos mais elevados, planos mais elevados. Tá? Contato com nossa ancestralidade, a possibilidade de cura rápida mediante o poder do chá, que é misterioso. Tá? Mas o chá não é elemento central, é uma característica, é um elemento tradicional, mas o ritual pode desenvolver sem a comunhão do chá. Essa é uma outra coisa que eu acho importante, porque tenho observado duas coisas. Uma, alguns mestres de Jurema, Pai no Santo, né, dirigentes de centros, ficam criticando quem bebe o chá, o juremeiro que bebe o chá, dizendo que o chá é uma droga. Não é droga, é sacramento. E há outros juremeiros que criticam o Pai de Santo que não bebe o chá. Vamos parar com isso, gente. Nós somos uma grande nação, estamos resistindo a mais de 500 anos de perseguição. Estamos vivos, pô. Ninguém tem que estar brigando com ninguém, não. Ninguém tem que estar julgando, condenando, depreciando o trabalho do outro, não. O juremeiro se respeita, tem que se respeitar, rapaz. Entende? Bem, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma colocação a fazer, se algum de vocês tem alguma colocação a fazer, tanto no que se refere ao seminário Métodos de Autodefesa Psíquica, que é o terceiro que eu estou ministrando, que estou dirigindo. As inscrições vão até o sábado, dia 26, tá? Quem sentir participar,
deve instalar 2 programas, o Google Meet, através do qual realizamos as videoconferências, e o Google Sala de Aula, que é onde eu vou depositando vídeos e textos que vão sendo estudados, né, ao longo da semana. E aí sempre às segundas eu coloco na sala de aula um texto, e nas sextas, em videoconferência, nós nos encontramos para conversar sobre o assunto. Há um grupo também no WhatsApp. Nesse grupo nós também dialogamos e conversamos um tanto sobre as questões ligadas ao seminário e sobre outras questões também, né? E a duração do seminário é de 5 semanas, certo? O senhor pretende realizar seminário sobre Jurema? Tenho interesse e acredito que outros irmãos também. Meu irmão, eu quero ministrar novamente o Espiritualidade Indígena em Culto a Jurema, sabe? Foi o primeiro, né? Espiritualidade Indígena em Culto a Jurema no Rio Grande do Norte é o título daquele ensaio que você inclusive tem, que é um resumo dos meus 10 primeiros anos de pesquisa de campo e bibliográfica. Daí eu acrescentei um tanto mais, né? Ficou um seminário bem rico, sabe? De informações, mas é um seminário bem teórico, né? Mais ligado a questões historiográficas, antropológicas, características dos cultos. Eu falei um pouco também sobre questões práticas, né? Como se organiza uma mesa de Jurema e tal. E aí eu pretendo ministrar esse seminário novamente, porque eu percebo que tem muita gente interessada, né? Em conhecer e um interesse sério, né? Respeitoso, né? Das tradições indígenas. E o segundo, que magia indígena e caboclo, eu também citei elementos próprios do culto a Jurema, só que nesse segundo que se passou, metade do seminário foi meio que prático. Questões mais práticas, não exatamente do culto a Jurema, mas da pagelança como um todo, né? As práticas indígenas, práticas espirituais de origem indígena e cabocla. E aí, após esse métodos de autodefesa psíquica, eu estou elaborando que a princípio seria magia e feitiçaria sumero-babilônica. Mas a pesquisa ficou muito ampla, e aí eu vou trabalhar a magia e a feitiçaria dos principais povos que habitaram a Mesopotâmia, sabe? Será o próximo, talvez uma duração de 2 meses. Quero falar dos sumérios, quero falar dos babilônicos, assírios, caldeus, enfim. E aí, acho que em novembro ou dezembro, a gente retoma essa questão do culto a Jurema. Há um outro seminário que eu estou pensando em formalizar, que é a respeito de benzimento, sabe? Mas não estou estudando essa possibilidade, eu estou recolhendo material. Muita coisa se perdeu aí com o passar do tempo. Bem, gente, se algum de vocês tiver alguma colocação, fique à vontade, alguma pergunta, algum questionamento, algum acréscimo. Caso contrário, eu vou dando por encerrada esta live. E espero que quem está participando do Métodos de Autodefesa Psíquica goste do trabalho que vamos realizar. E o de Jurema e Cabala que viu o senhor postando. Ali é para próximo ano. Esse trabalho sobre Jurema e Cabala eu considero uma dívida minha para com meus ancestrais, assim, provém, né, de uma junção de 2 famílias judaicas e uma família tapuia. E existe muita coisa equivocada dita sobre esse misticismo, né? Esse criptocabalismo, como dizem alguns pesquisadores, né? Que surgiu no Nordeste brasileiro, fruto dessa união aí, pouco citada, pouco comentada, de judeus e caboclos, né? E existe uma cabala na Jurema. Quem achar que não existe é porque não conhece. Pelo menos a Jurema do território do Rio Grande do Norte possui uma cabala, possui elementos cabalísticos, músicas, pontos que tratam de elementos cabalísticos, existem símbolos cabalísticos no próprio culto, né? E aí eu estou tentando reunir tudo isso para realizar um trabalho
bem centrado nessa cabala indígena, digamos assim, né? Um termo híbrido. Cristais podem formar campos de defesa? Podem sim, meu irmão. Sem sombra de dúvida, mestre Breno. Cada elemento presente no plano físico irradia um tipo de energia. Possui um tipo de magnetismo próprio, digamos assim. Então, alguns cristais, alguns minerais irradiam muito, outros irradiam pouco. Dependendo do cristal que você está utilizando e da finalidade para a qual ele é utilizado, você pode formar uma barreira ali com cristais, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, Jorge. Você gostou da live, né, meu irmão? Tudo explicado de maneira clara e precisa. Salve tua luz, meu irmão. Deus nos abençoe sempre. Com muita luz, paz e amor. O que é que você não conhece, Maurício? Você colocou essa eu não conheço. Tem uma sugestão aí. E aí, eu não encontrei referência, Breno, sobre isso. Quer dizer, como eu te falei da outra vez, eu só vi 2 ou 3 vezes alguém utilizar cristais em um trabalho de Jurema, sabe? Sim, Maurício, cabala indígena. Rapaz, essa expressão é uma expressão que, de acordo com o que eu venho observando, né? Não só os indígenas chamavam de Tuavaé-Coaá, traduzindo para o português, a ciência dos antigos. E é uma espécie de cabala indígena, né? Mas não é da Tuavaé-Coaá que eu pretendo tratar. O que eu quero abordar é essa fusão da cabala hebraica com os elementos da tradição indígena mesmo, sabe? No que é que isso resultou e de que modo isso está presente no nosso Catimbó Jurema. Uma pessoa sensível mediunicamente pode ter dificuldades para não ser levada pelas ondas astrais. Mas deixa eu ver se eu estou compreendendo bem isso aqui, velho. Uma pessoa sensível mediunicamente pode ter dificuldades para não ser levada pelas ondas astrais. Você se refere a quê? Se refere a um desdobramento? Um desdobramento involuntário? Algumas pessoas passam por desdobramentos involuntários. Por exemplo, existem pessoas que possuem algumas falhas no duplo etérico e aí, quando estão adormecendo ou acordando, tem aquela famosa paralisia do sono. Só que essa paralisia do sono é acompanhada por uma espécie de turbilhão que o retira do corpo físico e o cara fica vagando ali, rodando ali, feito um descontrolado. É muito interessante, mas a dos índios vai poder fazer aula a respeito. Breno, esses elementos aí da cabala indígena, do que eu chamo de cabala indígena, né? Porque a Tuavaé-Coaá, a ciência dos antigos, né? Que é a parte oculta, digamos assim, mais oculta do que o que já foi ocultado da tradição indígena. Isso aí é uma coisa que é tão difícil a gente acessar, velho. Você tem que passar muito tempo dialogando com o indígena para poder ter acesso a um tantinho assim, sabe? E aí eu fico pensando, preciso ter autorização deles, né, para poder organizar um trabalho desse tipo. Vai ser incrível esse estudo de cabala e Jurema. Rapaz, eu acredito que sim. Existe um livro, vou até mostrar para vocês aqui, que eu recomendo. Deixa eu ver se eu encontro ele. Aqui, ó. Esse livro foi recentemente lançado pela editora Sebo Vermelho. Olha só. A religião católico sertaneja. Reminiscências do criptocabalismo no seridó judaico. O autor é Marco Silva. Este livro aqui é uma pesquisa sobre a presença de judeus marranos descendentes de sefarditas aqui no território do Rio Grande do Norte.
E esses judeus, parte deles era cabalista. E aí, no livro, nós encontramos elementos híbridos, meio católicos, meio judaicos e também caboclos. É uma fonte de pesquisa boa para se começar o estudo sobre o que ele chama de religião católico sertaneja. É uma cabala cabocla, né, digamos assim. Não exatamente uma cabala indígena, mas uma cabala cabocla. Outro livro bacana aqui que eu recomendo aí para vocês, ó. Índios do Açu e Seridó, também publicado pelo Sebo Vermelho. Olavo de Medeiros Filho. Neste livrinho aqui nós encontramos o relato mais antigo do culto a Jurema, que foi encontrado até agora, né? Pode ser que mais à frente nós encontremos algo ainda mais antigo, mas, por exemplo, há relatos aqui de índios pajés, que os holandeses chamavam de esconjuradores, que entravam em transe e recebiam espíritos em seus corpos. Transmediúnico. E há relato também do bebê Jurema, relato do uso da planta Badzea, que é o tabaco, né? Planta sagrada também. A leitura de astros, enfim, muito importante esse livro. Rapaz, olha só, o budismo se refere ao corpo búdico, você colocou aqui, né? O corpo búdico relatado no budismo seria um corpo do plano espiritual. O budismo usa a expressão corpo búdico, o cristianismo usa a expressão corpo de glória, que na minha leitura, na minha humilde leitura, é algo semelhante. Ali o exegeta, o teólogo, utilizou uma expressão, a expressão corpo, para se referir a algo espiritual. Porque vejam só, isso é pouco citado pela igreja romana e pelas igrejas protestantes, mas os livros de teologia católico-romana falam disso. No momento que Jesus ressuscita, né? E aí quando nós estamos rezando o credo, né? Creio na ressurreição da carne. Mas quando Jesus ressuscita, de acordo com a teologia cristã, ele não ressuscita no corpo físico. Ele volta no chamado corpo de glória. Isso não é teosofia, nem é cristianismo gnóstico, não. Isso é cristianismo católico apostólico romano. Jesus volta a viver no corpo glorioso, no corpo de glória. E é tão diferente a coisa que, após a sua ressurreição, ele aparece e desaparece onde quer, onde precisa. No momento que é preciso, ele caminha ao lado dos discípulos e os caras não reconhecem que é ele. Quando reconhecem, ele desaparece. Quando Tomé duvida, ele aparece lá. Tomé, toca nas minhas feridas. Esse é o corpo de glória. E aí tem gente que acha que ele ressuscitou e foi para o céu em corpo físico, né? Mas é preciso estudar um pouquinho mais a teologia cristã. O Padre Quevedo fala disso. Mas não só o Padre Quevedo. Inclusive o Padre Quevedo criticava essa tradução do credo para a língua portuguesa que coloca lá, creio na ressurreição da carne. Quando a teologia ensina algo distinto disso. Tá? E o Padre Quevedo fez alguns estudos, e outros parapsicólogos também, que indicaram que no momento da ressurreição de Jesus, por exemplo aqui, estou tomando o Jesus como exemplo aí, porque eu conheço um pouco mais do cristianismo do que do budismo, sabe? Mas aí, Jesus, numa interpretação budista, foi um bodhisattva, né? Então, Jesus e Siddhartha Gautama estavam ali próximos, já que o budismo, em realidade, é um estado de espírito. E aí, aliás, Buda, né? O estado búdico de ser, quero dizer. Mas ali, quando Jesus ressuscita, há pesquisas que apontam para a ocorrência de uma microexplosão de grau radiativo intenso. Aí não vamos entrar nesse patamar de discussão parapsicológica, né? Porque aí é pano para manga. E os argumentos são vários, mas o que eu quero dizer outras tradições utilizam a expressão corpo para se referir a questões puramente espirituais e transcendentais. É para facilitar a nossa compreensão da coisa, né? E aí, Roberto pergunta se judeus espanhóis. Olha só, Roberto,
Os judeus que o Marco Silva cita são de proveniência portuguesa, certo? Mas acontece que em realidade, nós temos a incidência no Nordeste brasileiro de portugueses, espanhóis, franceses e holandeses. Em determinado momento da colonização, nós vamos ter, isso bem no início, né? Na época que o Brasil supostamente, teoricamente foi descoberto, e entre 1501 e 1530, Portugal não tomou a decisão de iniciar a colonização do território brasileiro. Os franceses estiveram por aqui, né? Extraindo para o Brasil, se relacionando com os índios. Antes disso, os espanhóis já estiveram aqui. Piratas espanhóis, piratas franceses. Há relatos aí de tribos indígenas do início do período colonial, quando os portugueses chegavam lá, já tinha um espanhol casado com índia, tem vários filhos e tudo. E aí os judeus começaram a chegar aqui sob a égide de Portugal, para morar, né? Mas é possível que judeus já estivessem caminhando por aqui, convivendo com os índios em casos esparsos, né? Tanto provenientes de Portugal quanto de Espanha. O Senhor conhece casos de fenômenos supraconsciente? Supraconsciente seria o estado mais avançado que o fenômeno consciente da mediunidade. Ó, vou ler esse aqui. Vai sair meu torto aí, mas depois eu coloco uma foto lá no grupo. Ele vai sair ao contrário, né? Aqui. Meu irmão, supraconsciente. Olha só, essa expressão supraconsciente, ela inexiste, até onde eu saiba, na psicologia acadêmica, né? A academia trata do consciente, do subconsciente, do inconsciente. O mais longe que a gente chega é o inconsciente coletivo. Só que os índios Kahuna, por exemplo, os índios lá do Havaí, já tinham todas essas noções, inclusive a noção do que eles chamavam de superconsciente. Aí você colocou supraconsciente, né? Que eu acredito que seja algo semelhante. O supraconsciente seria o quê? Você colocou o estado mais avançado que o fenômeno consciente da mediunidade. Seria algo semelhante a um mergulho da consciência do indivíduo um mergulho consciente em um plano espiritual muito elevado? Um mergulho que ocasionasse a transcendência, a dissolução do ser? Se for isso, tive relato, sim. Encontrei. O Sebo Vermelho tem loja online? Rapaz, tem não, velho. O Sebo Vermelho não tem loja online. Você vai encontrar ele aberto durante a semana até 1 da tarde. Nessa pandemia, eles estão abrindo assim muito pouco, um espaço de tempo muito curto. 1 hora da tarde está fechando. Pietro Baldi menciona algo sobre isso. Seria um estado em que a pessoa realiza as potencialidades de sua alma e não ser cavalo de um espírito. Sim, perfeitamente. Seguinte, mediunidade é uma coisa muito, muito complexa. E aí, quem trabalha com desencarnado vai passar por um processo mediúnico distinto de quem trabalha com encantado e tal. Mas, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, a supraconsciência seria um estado do ser, não é isso? Um nível de expansão em que eu entendo a coisa da seguinte forma. Vou te falar. Em algum momento de minha vida, eu passei por uma experiência em que eu não existia mais. Uma experiência meditativa muito, muito profunda. Eu não consigo explicar o que existia. Simplesmente isso. Não consigo explicar se eu estava vivo ou se estava morto. Não consigo explicar no que eu me tornei. Simplesmente deixei de ser. Isso aí eu posso considerar, eu posso estar equivocado, mas me parece o que você chama supraconsciência. Foi uma espécie de desdobramento, mas não há palavras para... Gente, temos 15 segundos.
uma expansão da consciência em que a pessoa usa o poder do seu próprio ser e não depende da força de um guia. Isso aí acontece tanto com médios quanto com não médios, mas são momentos muito especiais, né? Muito únicos na